E aí, gente, tudo bem? Vamos falar mais um pouquinho sobre natação e atividade física. As academias de natação estão reabrindo, né? Reabrindo. Depois de um bom tempo, né? Nos meus cálculos são 5 meses, né? Essa coisa ficou toda parada, começou a parar finalzinho de março, abril, maio, junho, julho, agosto. Estamos no final de agosto, indo para o final de agosto. 5 meses de interrupção nas suas atividades. As academias agora estão sendo permitidas que se retomem as atividades. Muitos municípios, muitas cidades, naquele plano de retomada gradual, que tem cores, né? Estão entrando já naquela fase em que as academias podem reabrir as atividades. Eu gostaria de falar hoje para com os profissionais que trabalham nesses lugares. Vou falar para os meus colegas primeiramente, depois talvez até faça outros vídeos falando sobre outros aspectos dessa pandemia toda, horrível, né? Mas hoje eu vou falar com os meus colegas profissionais porque eu vou falar de algumas dicas, alguns cuidados que eu acho que eles devem tomar. Eu nunca passei por isso também, para mim está sendo uma coisa absolutamente nova, mas eu acho que eu tenho lido bastante, tenho visto muitas fotos e lido textos de gente que já está retomando as atividades. Então, vamos falar um pouquinho sobre os cuidados que os meus colegas profissionais precisam ter, basicamente falando um pouquinho sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual, mas principalmente sobre a sua conduta de aula, que é a minha praia, né? E eu gostaria de falar um pouquinho disso. Uma sugestão, né? Eu não vim aqui para ditar regra para ninguém, eu vou dar umas sugestões para que vocês se deem bem nesse retorno às atividades. Vamos começar a falar primeiro sobre os EPIs e outros equipamentos que você deve sempre ter. Bem, eu acho que um frasco de álcool gel particular você deve ter sempre na sua bolsa. Ainda que a academia onde vocês trabalhem espalhe álcool gel por aí, coloque aqueles totens de álcool gel na porta, que está muito comum hoje em dia, você deve ter o seu próprio álcool gel. O seu próprio. Pode acontecer alguma falha, que acabe alguma coisa, e você deve ter sempre o seu álcool gel para você fazer a higiene, principalmente das suas mãos, quando você quiser, ou de algum equipamento que você esteja usando, controle remoto do som, se você usa esse tipo de coisa na piscina, alguma coisa assim. Você deve ter o seu frasco de álcool gel. E você deve ter à sua disposição, ou se a academia fornecer isso, os dois tipos de máscara, né? Aquela face shield, né? Escudo de rosto, aquela máscara de acetato, né? Acho que é acetato, e a máscara mesmo. Então vou chamar de face shield e de máscara. Você deve ter as duas, você deve ter ambas. Máscara, mais de uma, tecido fininho. Tem umas máscaras de neoprene preto, bem fininhas e tal. Você pode molhar, aquela coisa toda que não tem problema algum. Eu acho que você deve ter as duas. E a maneira de usar deve ser a maneira com que você se sinta melhor, professor. Ninguém vai fazer nenhuma restrição com relação a isso. Se você está menos cauteloso, está mais tranquilo e tal, ou se você está mais cauteloso e mais restritivo para consigo mesmo, use essas duas máscaras da forma como você achar. Você pode usar as duas juntas, inclusive, né? Ou pode usar só uma, ou pode usar só a outra. Particularmente, eu acho que se você vai dar aula fora da piscina, você pode usar só a face shield, porque você está mais distante dos seus alunos e a face shield fica mais protegida de respingos d'água e as pessoas vão te entender melhor se você estiver sem a máscara. As pessoas vão compreender melhor com a distância. A gente sempre faz um pouco de leitura labial. Com essa coisa de usar máscara, eu percebi que a gente faz muita leitura labial no nosso dia a dia, né? A pessoa, quando está usando máscara, que você não está vendo o lábio, ela tem que falar de maneira bem clara, bem audível, senão você não entende. Vocês já repararam nisso? Eu já reparei, a gente fazia muita leitura labial instintiva que a gente fazia. Bem,
Então eu acho que fora d'água, a face shield é o suficiente. Se o profissional for entrar na água, até pela proximidade maior com os alunos, isso eu estou falando desde bebês até adultos, você vai estar muito mais próximo, eu acho que a máscara de rosto é mais recomendável. Eu já vi fotos na internet de professores usando as duas, né? Usando a máscara de rosto e a face shield. Face shield tem o problema de, dentro d'água, muito respingo da água pode comprometer a visibilidade. Você pode não enxergar direito, a criança passa, respinga demais. Mas aí vai de você que veja como isso funciona. Dito isso, vamos passar para as condutas de aula. Primeira coisa que um profissional de natação precisa fazer, retomando as aulas, é fazer uma avaliação das perdas, né? Vamos lembrar que com esse tamanho de pausa, 5 meses, as habilidades que lá em março não estavam suficientemente fixadas, elas se perderam nessa pausa toda. Mesmo que os alunos tenham feito alguma atividade a seco nos seus apartamentos, como tem aí um montão de vídeos falando nisso, eles não nadaram. Então, atividades específicas da natação que não estavam suficientemente fixadas se perderam, né? As habilidades que estavam bem fixadas, bem sedimentadas, aprendidas de fato lá em março, essas vão continuar. Então, o professor tem que se preocupar em avaliar esse tipo de coisa, seja individualmente, seja numa turma, que devem ser turmas pequenas, as academias devem limitar o número de crianças por turma agora, né? Porque o pessoal está vigilante com relação a isso. Então, eu acho que você deve fazer essa avaliação. Para isso, eu penso que 2 aulas são boas. 2 aulas para você fazer esse tipo de coisa. Na primeira aula, as crianças chegam, você pode fazer uma anamnese relâmpago, como eu sempre recomendo, pergunta, como é que vocês foram? Não sei o quê. Alguém aqui pôde fazer alguma atividade, tal, não sei o quê. Alguém aqui no prédio já começou a fazer natação, já começou alguma coisa, né? Porque tinha uma época que nem nos prédios podia ir, né? Nem nas piscinas e academias de condomínio podia usar, mas essas já tinham aberto. Aí você pergunta quem já está em atividade, quem não está, aquela coisa toda. Faz uma anamnese, 5 minutos, né, gente? 5, 10 minutinhos e vamos para a água. E uma avaliação prática que eu acho que 2 aulas é um tamanho bom. Uma aula eu acho pouco, principalmente se for uma turma com 4, 5 alunos, não sei quantos alunos vão ter as turmas. Você vai precisar de mais de uma aula eu acho pouco. 2 aulas eu acho um tamanho bom para você fazer uma avaliação e retomar exatamente o que os seus alunos ainda têm. O que ficou e o que se perdeu. E baseado nisso, você vai planejar o seu trabalho dali para frente, dando continuidade ao trabalho que havia sendo feito e levando em conta as perdas. As perdas você vai ter que retomar. Então, é natural que você tenha que dar uma recuadinha, porque algumas coisas que os alunos já estavam meio que praticando e já estavam a meio caminho, perderam-se, você vai ter que retomar isso. Só. Depois disso, feita essa avaliação, então são 2 aulas, 3 aulas, mas 2 aulas. Vamos falar em uma semana, né? A primeira semana dedicada a isso. E nessa semana, olha gente, volume baixo, é mais uma semana de avaliação, de reintegração dos alunos antigos, né? De recepcionar os alunos antigos, integrar algum eventual aluno novo, pode acontecer, aluno novo está chegando lá, integrar. Então, a intensidade da aula, o volume e a intensidade da aula é baixinha. Vamos lembrar que a resistência é a capacidade que mais se perde quando há interrupção de treinamento. Então a resistência dos moleques vai estar lá embaixo, Então você faz essa semana de avaliação com uma intensidade bem moderada, é uma semana de avaliação, de recepção dos alunos antigos e de reintegração, ponto. Feito isso e você fez o seu planejamento, a intensidade, quando você acabou essa semana de avaliação, agora vai começar o trabalho, também ainda uma intensidade, um volume moderados. Não faça aulas muito intensas.
A resistência leva um tempo para se recuperar. Ela perde rapidamente e ela vai levar algum tempo agora. Então, pelo menos nas primeiras 2 semanas já planejadas, você ainda faça uma aula em ritmo moderado, para o indivíduo retomar um pouquinho da sua resistência aeróbia, né? E ele vai precisar desse tempo. Então, se nós estamos falando em 1 semana de avaliação diagnóstica e 2 semanas de retomada do ritmo, retomada da resistência, nós estamos falando de 3 semanas, pelo menos, para retomar as aulas em níveis do que estava lá em março, né? Níveis do que estava em março. Pelo menos 3 semanas. E aí você retoma o ritmo. A ideia é basicamente essa, a gente tem que ter isso bem claro. Isso vale tanto para crianças, adolescentes, adultos, isso vale. Agora, é claro que você vai estar lá presente, a sua avaliação vai estar lá, você pode achar esses números que eu dei um pouco superestimados, quiser fazer uma coisa mais curta, mas você deve tomar um certo cuidado, porque as pessoas estão voltando ainda muito ressabiadas, teve gente que além de ficar inativo ganhou peso. Então, é comum, o pessoal tem falado e feito muita piadinha disso, né? Então, você tem que tomar um certo cuidado com isso, tá? Se você estiver no meio da aula, gente, agora dicas assim. Se você for tossir ou espirrar, pelo amor de Deus, né? Se você tiver com a face shield, você vira de costas, levanta ela, vai bem longe. Os alunos vão estar observando isso, os pais das crianças vão estar observando isso lá dos visores. Você seja bem cauteloso, põe o cotovelo na frente, seja bem cauteloso. Não volta imediatamente, dá um espirro, espera um pouquinho, conta até 10, volta, espera a tossida ou o espirro se dissipar no ar, vira para um lado onde não vai afetar ninguém, né? Depois, quando acabar a aula, você pede para alguém até passar um pano, se for o caso, para desinfetarem de você deu aquele espirro, aquela coisa toda, porque às vezes pode acontecer uma irritação no nariz e tal, não tem nada a ver com Covid, né? Mas uma tossida, uma espirrada assusta todo mundo fica assustado, né? É isso, tenha esse cuidado. Nos seus aquecimentos, você deve fazer basicamente feita a ativação inicial, estou falando de aquecimento fora d'água, aquecimento a seco, você faz atividades basicamente de alongamento, né? Mobilidade articular e fortalecimento, tonificação. Isso já era o básico, né? Mas você deve fazer muito disso, porque isso é uma coisa que as crianças que não fizeram atividade em casa, que não seguiram nenhum desses programinhas que o pessoal tem feito aí de mandar aulas para fazer em casa, na sala, junto com o cachorro, junto com o papai e a mamãe, usando almofada, usando as coisas de casa, né? A criança que não fez nada disso precisa retomar isso, então tem que ter um certo capricho no aquecimento para você também retomar esse trabalho de flexibilidade, vamos chamar assim, né? Que é a mobilidade articular e o alongamento muscular, e fortalecimento, tonificação dos músculos, né? Apoios, quadrupedias, né? Agachamentos, né? Esse tipo de coisa, fazer durante o aquecimento. E por último, a última dica, reforçar sempre com as crianças as medidas de higiene, de afastamento que a academia tiver implantado. Então você lembra a eles que os vestiários não estão podendo ser usados, que eles têm que trazer roupãozinho ou toalhinha para eles ir embora para casa, né? Um moletomzinho nesse frio que está fazendo, né? Tem que trazer uma roupa própria porque os banheiros, os vestiários não podendo estar sendo usados. As crianças devem trazer suas garrafinhas d'água porque os bebedouros não estão sendo usados. Enfim, todas essas medidas de restrição que a sua academia implantar, eu acho que é obrigação do profissional repassar isso e reforçar, né? Dizer para que as crianças sigam isso, acompanhem isso, fiquem atentas nisso. Tá bom? Eu acho que era isso. Se alguma das crianças de vocês, se algum aluno de vocês acostumou-se a fazer atividade em casa, incentive que ele continue. Incentive que ele continue.
Eu acho que a população brasileira, em geral, é muito carente de atividade física. Se ele já, nesses meses, professor, eu agora estou acostumado, eu levanto todo dia, faço umas atividades, faço uns agachamentos em casa, continue a fazer, estimule eles a continuar a fazer esse tipo de coisa e cobra deles. E aí, como é que é? Você está fazendo sempre? Quer dizer, não é porque vai retomar a natação que ele deve abandonar um hábito saudável como esse de fazer alguma atividade física em casa. As senhorinhas que eventualmente façam aula com você, faz aula de segunda, quarta, sexta, terça e quinta, à tarde, está tranquilo, já fez as coisas da casa, fazer uma atividade física em casa, né? Então, se já conseguiram inserir esses hábitos na sua rotina de vida, mantenha, alterna com as aulas que só vai trazer benefícios para você. Fique tranquilo. Tá bom? Eu vou tentar continuar nisso, vou pesquisar mais algumas coisas e à medida que forem surgindo novas coisas, novas orientações, ou com relação às academias em si, se vocês forem chamados para contribuir com ideias de como viabilizar esse retorno da forma mais segura possível, eu vou tentar fazer agora um vídeo falando sobre a academia em si. Quais são as adaptações? Algumas que eu já adiantei aqui, né? Vestiário, bebedouro, essa coisa toda, né? E eu vou tentar fazer um vídeo elencando pelo menos as principais dessas medidas restritivas. Tá bom? Por hoje era isso, gente, rapidinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixa um like aqui. Se inscreva no meu canal, você que não é inscrito aí. Um monte de gente ainda assiste os meus vídeos e não é inscrito no meu canal. Se inscreva e inscrevendo-se, ativa o sininho para você receber as notificações sempre de vídeos novos. Tá bom? Pesquise no nosso canal. Na página inicial do nosso canal tem uma lupinha lá. Pesquise, porque tem vídeos antigos que as pessoas não estão tendo acesso, os vídeos ficam muito antigos. Eu já tenho 5 anos de canal e mais de 300 vídeos, então tem vídeo que ficou lá para trás com dicas muito boas. Então pesquise, né? Use o canal aqui para enriquecer a sua aula, a sua atividade. E se você é um aluno, adulto, adolescente, adulto, ou papai de algum aluno, é bom que você fique sabendo de algumas coisas que eu falo aqui. É sempre bom. Tá bom? Tchau!